Agora nós temos o Talk, com duas pessoas de extrema relevância, no que diz respeito a fundos filantrópicos, investimentos, pensando muito na relação com a sociedade civil. Então, eu tenho aqui a Célia e o Giovanni. Eu vou pedir para a gente começar com a Célia, fazendo a sua autodescrição e contando um pouco do ICE. Boa tarde a todo mundo, a todas e todos. É um prazer da gente estar aqui. Eu sou, então, Célia Cruz, sou diretora executiva do ICE. Eu estou de roupa preta, com colar verde, com casaco branco, e eu tenho cabelo castanho. Agora já apresento o ICE, né? Já apresento o ICE. Então, o ICE é o Instituto de Cidadania Empresarial. É uma organização que vai fazer 25 anos, o ano que vem, que foi criado por empresários e investidores que queriam olhar para temas de inovação social no Brasil e que eles pudessem atuar com seus diferentes chapéus, né? Então, um empresário pode ser, ao mesmo tempo, um filantropo, ele pode ter a sua empresa e fazer o investimento social privado pela empresa, e também pode ser um investidor. Então, o ICE já trabalhou com gestão do terceiro setor, que foi a primeira fase. Quando vários de vocês estavam nascendo, o ICE já estava lá olhando para a gestão de ONGs, trabalhando com formação, capacitação, publicação. A segunda fase do ICE foi trabalhar com desenvolvimento local e desenvolvimento comunitário no entorno das empresas desses associados. E eu chego em 2012 no ICE, depois de uma trajetória trabalhando com empreendedorismo social na Choca, para olhar para um tema que ainda era muito novo no Brasil, que eram o dos negócios de impacto, que são negócios que podem resolver problemas sociais e ambientais, que esse empreendedor decide, tem uma intencionalidade de criar um modelo de negócio para resolver problemas sociais, e os investimentos de impacto. Então, é o outro lado da moeda, né? Sem investimentos, os negócios também não crescem. Então, o ICE trabalha nessa temática há 12 anos. Obrigada, Célia. Giovanni, por favor, se apresente e conta um pouco sobre o fundo. Ok. Primeiro, a minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele retinta, tenho barba branca. Segundo a minha filha adolescente, cada vez menos cabelo branco. Estou com um terno, vestindo um terno, um costume azul, e camisa branca e uma gravata borboleta. Eu atualmente dirijo o Fundo Baobá para a Equidade Racial. O Fundo Baobá é um fundo independente. Ele começou a ser construído há 17 anos atrás, numa articulação que envolveu a Fundação Kellogg, que estava em vias de encerrar suas operações diretas aqui no Brasil. Envolveu a mobilização de 192 instituições, movimentos e personalidades do movimento negro, principalmente da região nordeste do Brasil. Essa articulação resultou na criação de um grupo impulsor, constituído por 7 pessoas, dentre as quais Luísa Bairros, Sueli Carneiro, Elias Sampaio, Trícia Calmon. E esse grupo impulsor acabou propondo, em 2011, a criação de um mecanismo independente de financiamento das iniciativas de enfrentamento ao racismo no Brasil. Na Fundação Kellogg, então, num segundo movimento, fez um contrato de match funding com esse mecanismo, que veio a se tornar o Baobá, e que esse contrato previa que, para cada dólar que o Baobá captasse no Brasil, a Fundação Kellogg aportaria $3 num fundo patrimonial, e para cada dólar que o Baobá captasse fora do Brasil, a Fundação Kellogg aportaria $2 nesse fundo patrimonial, até o limite de $25 milhões. Nós alcançamos esse valor de $25 milhões em dezembro do ano passado. Então, hoje, nós nos constituímos como um fundo patrimonial com aproximadamente R$120 milhões no endowment principal, e também, no ano passado, nós recebemos uma doação da Mackenzie Scott, cofundadora da Amazon, que, com aplicações financeiras, hoje está em torno de 30 milhões, totalizando R$150 milhões próprios, e gerenciamos aproximadamente R$40 milhões de terceiros que fazem investimento em iniciativa de enfrentamento ao racismo através do Baobá.
Gente, temos que aplaudir isso aqui. Tem que aplaudir, né? Excelente. A gente precisa de recursos para dar essa virada, para romper esse racismo estrutural. Então, né, olhar para as instituições de vocês é fundamental. O Baobá, né, vem como referência nesta agenda. A minha primeira pergunta é para vocês dois, né? Então, eu vou perguntar primeiro agora para o Giovanni, depois eu volto para a Célia. Como destinar os recursos dos fundos de investimentos com recorte étnico-racial, né? Então, assim, como é que o Baobá tem atendido às demandas das instituições para fomentar e desenvolver a população preta? Ok. Vamos lá, Alva. Nós temos uma série de desafios, né, ao longo da história do Baobá, né? Nós tivemos que construir uma cultura corporativa, porque o processo de constituição de fundo não é apenas a captação de recursos. Sim. Você tem que desenvolver uma cultura corporativa e uma estrutura corporativa para fazer a gestão desse fundo. Porque, embora nós tenhamos uma face de atuação muito intensa no debate político, no final do dia, nós temos que ter uma performance na gestão financeira desse fundo para que ele possa construir e manter uma reputação que torne o investimento no fundo atrativo para os investidores. Né? Então, não adianta nada você ter um discurso, uma fala arrojada, se você não consegue entregar uma gestão financeira que torne atraente o investimento, porque, obviamente, o investidor leva em consideração o retorno que você consegue dar a partir do investimento que ele faz. Então, dentro da nossa estratégia de construir uma reputação, e aí eu vou me permitir falar com absoluta sinceridade com vocês, porque eu tenho uma militância, né, de mais de 40 anos no movimento social negro, já atuei na iniciativa privada durante muito tempo, já atuei na administração pública, já fui secretário nacional de ação afirmativa, já fui secretário executivo da CEPI. Um dos desafios que nós nos colocamos era de construir esta reputação. As pessoas podem e têm todo o direito de, eventualmente, criticar o Baobá, se o Baobá não está conseguindo alcançar a dimensão, né, da demanda que ele tem, mas ninguém põe em dúvida a lisura dos nossos processos seletivos. Okay? Então, nós optamos por fazer como principal canal de alocação de recursos, respondendo a sua pergunta, o instrumento dos editais públicos de seleção. Então, nós lançamos até agora 21 editais públicos de seleção. Esses editais eles, foram um instrumento para que nós doássemos alguma coisa em torno de 20 milhões de reais para aproximadamente 900 iniciativas. E hoje, por coincidência, nós estamos fazendo uma inovação em termos de canal de doação, que é a primeira doação, já foi anunciado, inclusive, na primeira Filantropia Negra do GIF, que não é uma doação feita por edital, é uma doação feita por uma decisão do nosso Conselho Deliberativo, porque nos nossos editais, quem faz o acompanhamento do nosso edital são pessoas de fora da organização. Nós temos um corpo técnico, não é o conselho que faz a gestão, nem que decide quem vai ser contemplado. Mas nessa decisão que nós estamos oficializando hoje, foi o conselho que decidiu fazer a doação, e a primeira doação com recursos próprios do Baobá, no valor de R$500 mil, está sendo feita para a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD, sediada em Salvador, que é uma instituição que tem 191 anos e que é a mais antiga organização ligada à questão racial em funcionamento do Brasil. Então, os dois canais são esses. Em larga escala, edital. Numa pequena escala, começando com a SPD, a decisão política do Conselho Deliberativo do Baobá. E os editais, né, Giovanni, são importantes porque eles democratizam, né? A informação chega, as instituições vão, buscam e aí participam da seleção. Perfeito. Célia, eu gostaria de entender como o ICE tem feito, né, os recursos chegarem para as organizações no que diz respeito ao recorte racial.
Tá? Então, como eu mencionei, a gente trabalha a gente fala na construção e fortalecimento desse ecossistema de investimentos e negócio de impacto. Então, eu vou falar em duas dimensões. A primeira, quando a gente faz doação, e a outra, quando a gente faz investimentos ou fortalece essa jornada de quem pode investir. Então, primeiro, quando a gente faz uma doação, eu vou contar especificamente de um programa que o ICE está aqui, a Vivian e o Léo também estão aqui nesse evento. A gente criou uma coalizão pelos ecossistemas de investimentos e negócio de impacto. Então, a gente via que esse tema de você empreender um negócio que pode resolver um problema social e ambiental e poder ou reinvestir o lucro no próprio negócio, ou distribuir, se alguém investir no seu negócio, ainda era um tema muito novo e estava muito centrado aqui em São Paulo, Rio, e a gente falou, a gente precisa fortalecer empreendedores de todas as regiões do Brasil. Então, a gente criou a Coalizão pelo Impacto, para olhar para 6 cidades nas 5 regiões do Brasil. Então, é Belém, no norte, Fortaleza, Nordeste, Brasília, Centro-Oeste, Campinas, Sudeste, Paranaguá e Porto Alegre, pensando, puxa, se a gente cria um ecossistema mais fortalecido, que vai ter mais negócios, a gente vai atrair um capital de investidor. E eu que venho de 30 anos aí de terceiro setor, e captava muito recurso, trabalhei 9 anos na Choca, e toda ONG que a gente trabalha, a gente capta recursos, né? Mas eu também já não aguentava mais, para dizer a verdade, né? Porque tem um lugar ali que está no limite, né? A gente está aí criando esse movimento de cultura de doação, mas está sempre batendo lá no limite da filantropia, do governo, do investimento social privado. Quando eu conheci esse campo dos investimentos em negócio de impacto, para mim foi assim, uau! A gente pode acessar outros bolsos que queiram resolver problemas sociais e ambientais. Então, para mim, foi um cenário de que, se a gente ajuda a construir esse ecossistema, fortalecer, a gente traz um bolso diferente que quer impacto social e ambiental. E, com isso, eu somo, né, mais uma camada de gente que está olhando além da filantropia. Então, agora, voltando diretamente à nossa pergunta. Então, o ICE mobilizou 34 milhões de reais, sendo 11 milhões para estruturar as equipes nessas regiões, e o restante é para doar para o fortalecimento desses ecossistemas. A nossa tese é que, assim, se eu apoiasse só o empreendedor, eu apoiaria muito poucos empreendedores. Se eu apoiar só o investidor, eu também não conseguiria apoiar muitos investidores. Então, a gente falou, vamos fortalecer os dinamizadores desse ecossistema. Então, isso doa para essas organizações. Então, vou chegar agora no recorte. A gente a gente está tentando trazer isso em todos o recorte racial. Então, a gente olha para a periferia, raça, gênero, em todos os programas do ICE. Mas eu vou dar um exemplo bem concreto, que talvez foi onde a gente mobilizou mais recursos, e a Vivian, que liderou essa iniciativa, está aqui também. A gente, então, fez uma chamada, também um edital, de 1.200.000 para apoiar, nessas 6 cidades, organizações que olhassem para fortalecer empreendedores de periferia, e, em especial, com recorte de raça e gênero. E eu já tive uma aula com esse maravilhoso Giovanni, e ele, uma vez, no evento do GIF, eu achei assim uma sabedoria enorme, que ele falou assim, não adianta você só doar para uma organização, se você também não olhar a forma como ela está fortalecendo o protagonismo desse empreendedor negro, empreendedora negra. E tentar entender os gargalos que a gente tem no Brasil. Quando a gente vê que mulheres negras, mulheres em periferia, empreendedoras, tem uma pesquisa do professor Barque da GV que fala que elas acessam 37 vezes menos recursos do que um empreendedor branco, vamos dizer, da Paulista, né? Então, a gente tem que ir tentando entender, e eu acho que o ICE está fortemente nessa agenda há alguns anos. A gente trabalha com a Feira Preta, a Banca, o Favela, a gente trabalha com várias organizações que nos fez entender que a gente precisava fortalecer essas organizações que vêm de periferia e querem acelerar
os empreendedores de periferia. Então, com todo esse saber já acumulado aí nos últimos anos nesse setor, tem muita gente já fazendo, mas a gente, então, faz uma chamada, aprova 15 organizações, a gente faz a doação de 1.200.000, e acompanha os negócios. Então, essa semana, a gente até viu o resultado que essas organizações estão acelerando 290 negócios de impacto que estão nesses territórios, que são liderados por empreendedores negros, empreendedoras negras, que estão na periferia. E aí a gente começa a poder estudar. Então, que tipo de mentoria que eu preciso, que tipo de capacitação. Então, esse é um exemplo em que a gente acompanha e vai fazer isso nos próximos 4 anos, olhando. O que eu acho que a gente começou a olhar é que, às vezes, não dá para olhar só para um recorte, a gente tem que olhar mais, eu falo sistemicamente, né? Porque esses empreendedores em periferia, eles já estão olhando para a questão de tecnologia, eles estão olhando para o recorte de clima, né, que o Fabiano acabou de falar, né? Acho que a gente, quando fala de justiça climática, então, eles estão encontrando soluções nos seus territórios para os desafios climáticos. Então, a gente faz esse tipo de doação para as organizações. O ICE teve outras experiências na Covid, doando só para organizações que trabalhavam em periferia com empreendedores, alguns, como Feira Preta, fez doação, alguns, como a banca, fez empréstimo. Então, a gente fez para várias organizações também, nesse período, olhando para esse recorte. Acho que também eu pauso por aqui, dando esses 2 exemplos. Tá, eu vou te fazer mais uma pergunta a partir dos seus exemplos. Você trouxe bastante as ações, né, os caminhos que vocês têm trilhado, sobre o ecossistema, o quão importante é, porque você soma esforços. Mas quais são os desafios que vocês têm enfrentado, né? Até para servir aqui um pouco de referência, eu falo que a gente aprende sempre com os desafios do outro. Se você puder contar os desafios enfrentados na gestão, mas também na mobilização de outras pessoas, né? Outros investidores para somarem com o ICE. Bom, eu acho que um desafio é a gente também trazer para a própria equipe do ICE esse saber, né? Então, a gente vem contratando cada vez mais pessoas pretas e pardas. Hoje, 40% da equipe do ICE são pessoas pretas e pardas. Quando eu vou para a gestão, é 37% e 58% são mulheres. Então, a gente veio fazendo muitas capacitações com maravilhosas amigas nossas, como Cida Bento, Adriana Ramos, a Jéssica, que vai falar amanhã, já vou fazer propaganda do painel dela. Então, a gente foi também fazendo, durante os últimos 3 meses, também formando a própria equipe. A gente criou também um GT de EDIP, né, Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertencimento, seja para capacitar, mas como que eu levo para os programas do ICE de uma forma mais robusta? E ainda tem muitos desafios. Então, vou pegar aqui de novo, né, quando a gente fala de trazer diversidade na governança do ICE, eu vou olhar primeiro para dentro de casa. O ICE, a governança do ICE é formado por empresários e investidores, que são homens, em grande parte, homens e mulheres brancas de altíssima renda. Então, a gente está indo para a formação com o IDBR, para eles, colocando a questão de mentoria para eles. Então, estão fazendo toda uma formação. Quando eu vou para o Conselho das Cidades, eu já atingi essa meta de 30% nos conselhos, a gente tem de 15 a 20 pessoas, de ter 30% de pessoas pretas ou pardas. Mas isso é o indicador nacional. Quando eu vou para alguns dos territórios, eu ainda não tenho essa diversidade. E a gente precisa, não basta ter a diversidade, eu preciso formar. A gente está formando em o que é ter um olhar sistêmico para entender os problemas específicos quando eu estou apoiando empreendedores com o viés de, né, olhar para o recorte e falar assim, como é que eu trago mais equidade para todos os programas, quando eu olho para o empreendedor que vem de periferia, o empreendedor e a empreendedora, né? Porque eu acho que a empreendedora é a mais desafiada no Brasil, do ponto de vista de acessar capital,
e a gente sabe que é aquela que, quando empreende, e esse empreendimento dá certo, é a pessoa que mais devolve para a sua comunidade, para a sua família, e altera a situação nas suas comunidades. Eu sou orgulhosa conselheira do Fundo Elas, estamos aqui também com uma outra conselheira, e acho que a gente vem fazendo muito esse olhar também, né? Como é que a gente olha para a mulher como essa... e aí, né, o Giovanni também é super amigo da Malha, de todo mundo do Fundo Elas. Os fundos se ajudam muito, contribuem, fazem editais, trocam nos seus editais, mas muito também nesse fortalecimento de mulheres negras, mulheres de quilombolas, indígenas, de periferia. Então, acho que eu tenho também um aprendizado da gente aprender, a partir de quem está nesses territórios, quais são as melhores ações. Último ponto para passar aqui para o Giovanni, a gente também vem trazendo essas famílias para co-investirem em negócios e olharem para uma lente de raça e de gênero. Então, a gente tem 2 publicações recentemente lançadas em parceria com a Jéssica, da Black Queens, e com a Dima, em que o ICE, com o apoio também da ANDI, a gente fez uma publicação que é: investidores, se vocês querem investir, tragam a lente de raça e gênero para os seus investimentos. A grande maioria dos investidores, eles podem até ter uma política, mas quando você vai ver quanto que chega de recursos em empreendedores e empreendedoras negras, é muito pequeno. E quando chega, é nos níveis ainda assim, 20, 30, 40. Quando você vai falar de, né, volumes maiores, é menor ainda. E a outra publicação que o ICE fez, as 2 estão no site do ICE, bem na primeira página, é para os próprios empreendedores. Está aumentando o número de mulheres empreendedoras? Muito. Né? Tem uma pesquisa, o mapa da Pipe mostra isso. Está aumentando o número de mulheres negras empreendendo? Sim. Mas como é que a gente traz essas pessoas para serem fundadores, para liderarem estratégias e nada melhor do que elas mesmas colocarem essas lentes de raça e gênero quando elas criam esses empreendimentos que nada mais são do que empreendimentos que têm no seu core resolver problemas sociais e ambientais. Então, acho que só para trazer o lado da filantropia, mas também como é que a gente vem atraindo famílias de alta renda para investirem. E hoje está sendo lançado pela TRE uma campanha Mova 1% dos seus investimentos para negócios de impacto. E aí tem vários desses negócios que são criados por empreendedores e empreendedoras negras. Muito bom, parabéns. Necessários, né? Pensar pontos de partidas, pensar perspectivas. Eu gosto sempre da ideia de lente, porque você aumenta o holofox, né? Você dá foco para aquilo que muitas vezes que é o essencial e às vezes a visão não está tão direcionada. Então, parabéns. Giovanni, contigo, eu gostaria que você falasse, né, quais são os maiores desafios. Você falou da importância de uma gestão mais corporativa, você trouxe aí um olhar específico para a Bahia, mas eu gostaria que você comentasse, né, quais são os desafios no dia a dia. Você trouxe também do acompanhamento, que não é feito direto por vocês em alguns projetos, mas essa busca por novos investidores, né? Como é que você tem visto, já que o nosso foco é a equidade racial, nos últimos anos as empresas estão dando a devida atenção, mas nós que somos ativistas sabemos que não é uma agenda tão simples assim. Okay. Eu vou elencar 3 desafios, né, que estão pautando muito os nossos esforços hoje. Um desafio é infraestrutura, e aí em infraestrutura eu coloco capital humano e infraestrutura física, não apenas espaço físico, mas também o uso da tecnologia digital. Então, o primeiro desafio que nós temos, eu vou me debruçar sobre eles mais detidamente. O primeiro seria a infraestrutura. O segundo desafio seria a produção de indicadores que nos permitam refinar melhor a relação entre o recurso que nós investimos e, de fato, o resultado, o impacto que ele gera no que diz respeito ao enfrentamento à discriminação. Né? Eu tenho dito em alguns eventos públicos que é preciso distinguir a natureza do impacto
de enfrentamento à discriminação étnico-racial, de outros impactos que são importantes, mas que não necessariamente significam enfrentamento à discriminação e ao preconceito racial. E aí eu, correndo o risco de ser criticado, tenho feito uma distinção entre enfrentamento ao racismo e ações de redução à pobreza, né? Porque muitas vezes isso se confunde, né? A fazer ações que visem reduzir as condições de pobreza das pessoas não necessariamente significa dizer enfrentar a discriminação, ok? Atender pessoas negras, ter um público numa ação constituído por pessoas negras, não necessariamente significa dizer que está se fazendo enfrentamento à discriminação. Então, nós precisamos refinar um pouquinho mais os indicadores para nós podermos evidenciar o que, de fato, é enfrentamento à discriminação. Então, seria o segundo desafio, indicadores. E o terceiro desafio nós alcançamos a nossa sustentabilidade operacional, mas nós ainda não estamos numa situação confortável sob o ponto de vista da nossa capacidade de investimento para o nosso público-alvo, né? Nós ainda, parte substancial dos investimentos que nós fazemos, das doações que nós fazemos, ainda é produto da intermediação, né? E o Baobá tem como um dos seus propósitos ser uma instituição. Não temos a pretensão de ser a única instituição, mas hoje ainda somos a primeira instituição cuja governança, cujas forças que constituem a base social da instituição majoritariamente constituída por pessoas negras. E é um exercício, o Elias Sampaio estava lembrando a Luísa Barros, é um exercício novo para nós, pessoas negras no Brasil, que nós tenhamos domínio do processo decisório que define que tipo de iniciativa de enfrentamento à discriminação recebe recursos ou não. Porque nós vivemos no Brasil uma situação, e aí eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque eu não estou colocando em dúvida a intencionalidade das pessoas que estão à frente da maior parte das organizações, mas nós temos ainda no Brasil uma situação em qual a maior parte das organizações que aportam recursos na questão racial são, em sua grande maioria, constituídas por pessoas brancas nos seus processos decisórios. E é uma contradição, porque pessoas brancas não têm condição de definir o que é, de fato, a fronteira do enfrentamento à discriminação racial. Eu não estou colocando em dúvida que elas não tenham a intenção de fazê-lo. Eu não estou colocando em dúvida que elas não estejam comprometidas com isso. Eu estou colocando em dúvida algo que é, para mim, uma contradição. Então, primeiro, nós estamos buscando, no que diz respeito à infraestrutura, nós estamos fazendo, né, nós aumentamos, dobramos a nossa equipe ao longo dos últimos 2 anos, nós saímos de 9 funcionários para 16 funcionários, estamos terminando o processo de contratação do 17º pessoa, né, na nossa força de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas se surpreendem, né, quando chegavam ao nosso escritório. Puxa, mas o Baobá é essa meia dúzia de pessoas, para não falar na época que o Baobá era só a Selma, né? Você lembra que houve um momento que o Baobá era a Selma batendo córner e correndo para a área para cabecear, depois a Cristina Lopes, né, a Fernanda Lopes também. Então, nós estamos fazendo um esforço de ampliar a nossa capacidade, né, porque realmente cresceu bastante. É incrível como que a Selma conseguia fazer aquele monte de coisa praticamente sozinha com o Fernando. A outra coisa também, ampliar a nossa capacidade instalada, né? Nada contra o home office, mas o home office tem que ser uma opção, não pode ser falta de espaço dentro do escritório para as pessoas estarem junto trabalhando, né? Então, o segundo aspecto, nós estamos trabalhando. A questão dos indicadores, nós estamos fazendo um esforço muito grande para tentar decompor os dados que nós temos, para tentar identificar esses indicadores. E, no que diz respeito ao aumento da nossa capacidade de doação, nós temos hoje uma meta de alcançar um endowment de 250 milhões de reais até 2026.
Então, estamos muito envolvidos com isso. Isso dialoga com um aspecto da sua pergunta, porque, obviamente, nós temos que analisar se a filantropia e o investimento social privado no Brasil tem a compreensão sobre a relevância de fazer investimento em endowment e não em projeto. Isso é um debate que está vivo, e também nós temos um diálogo com a filantropia internacional, no sentido de ampliar nossa capacidade de mobilização de recursos fora do Brasil. Esses são os 3 principais desafios. Bons desafios, né? E nós estamos aqui para superar, né? Então, é importante compartilhar para a gente ir somando. Eu vou para a última pergunta. A última pergunta para vocês não está ligada diretamente à questão financeira, e sim os outros papéis. A Célia até trouxe, né, de que, olha, hoje eu já tenho 40% na equipe técnica, eu tenho 30% na gestão, está trabalhando no letramento racial com os investidores. E o que mais? Né? A pergunta é: o que mais vocês entendem que dá para ser feito em busca da promoção da equidade racial? Nós somos hoje 56% da população, tem questões específicas em cada região, mas e os fundos? Como podem nos ajudar a potencializar essa agenda? Eu acho que é fundamental a gente mobilizar quem tem um capital filantrópico para ser doado, para empoderar, para poder essas pessoas possam acessar. Eu estava aqui olhando a minha colinha, né? Hoje o GIF está apresentando nesse mesmo horário, né, que está tristeza, porque eu vi gente falando, agora estou indo para o GIF, então é uma pena. Mas no censo do GIF de 2019, número que a Vivian, querida, me passou, 59% dos institutos e fundações não têm políticas de diversidade e inclusão, e 70% não têm formação para o tema. Então, se existe um recurso que ele está a serviço de melhorar o impacto social e ambiental no Brasil, é da filantropia. Sim. Então, eu acho que primeiro a gente fala assim, como é que eu, aumento a cultura de doar, né? Porque eu não estou só olhando para as pessoas, para as organizações, 140 e poucas organizações que estão no GIF. Eu tenho que olhar para os indivíduos que nem eu. Ontem foi o dia de doar, fiz uma doação para o Baobá, porque eu acho que é fundamental a gente olhar para essa questão da cultura de doar, então, do âmbito eu, indivíduo, eu na minha organização, a essas grandes organizações, grandes empresas que têm um potencial, um volume de recurso muito maior. Então, acho que a gente tem que trabalhar essa cultura de doação. A gente tem que olhar para o fortalecimento das organizações, da sociedade civil, que são lideradas por pessoas pretas e pardas, mas dando dinheiro a elas, né? Doando dinheiro. Então, um outro número que eu vi da pesquisa da PIPA é que 31% das organizações de periferia no Brasil vivem com R$5.000 por ano. Com 89% dessas organizações, as equipes gestoras têm mais que um emprego. 58% da equipe é voluntária. Então, assim, é a pessoa enxergando um problema, empreendendo, enxergando a visão. Elas sabem a solução para o problema na sua comunidade, mas não acessa recurso, tem que ter outro emprego, ou seja, esse dinheiro não está fluindo para quem está empreendendo soluções, eu vou dizer, inovadoras ou realistas e pragmáticas para os seus territórios. Então, como é que a gente faz o dinheiro chegar? E a gente sabe que capital na mão das pessoas é dar poder e é dar transformação a partir de quem vive esses problemas e esses desafios. Então, acho que tem um lugar aí que é a gente pensar nessa cultura de doação, continuar fortalecendo, formar e distribuir, né? Porque não adianta a gente concentrar. O outro lado, para mim, é o lado do investimento, né? A gente tem, eu falo que essa cultura de doação está crescendo, mas ela está lá, num limite. Se eu acesso o bolso de todos nós aqui nessa sala, hoje, a partir de R$5, você pode fazer investimento de impacto. A plataforma Zuni, da TRE, da Cital, tem sempre aberto com R$50, você faz investimento de impacto. E você pode escolher a sua agenda racial, de empreendedora negra, de territórios, olhar para a Amazônia, olhar para o Nordeste, olhar para as periferias,
é o seu poder de alocar um percentual da sua poupança, dos seus investimentos, naquilo o que o seu dinheiro faz de transformação. Então, e a campanha que que a TRE está lançando hoje é isso: coloque 1% do seu dinheiro a serviço do seu propósito, é o que o seu capital pode fazer de transformação. E aí eu acho que a gente acessa um bolso novo, um bolso muito maior, né? Hoje, no Brasil, são 18 bilhões de reais que são investidos em negócios de impacto. Há 3 anos atrás, isso era 10 vezes menos. Ou seja, as pessoas estão enxergando que tem um jeito novo e pagando o meu rendimento, né? Não estou falando aí de doação, estou dizendo o meu bolso. Eu e meu marido, ongueiros, a gente faz investimento de impacto. Então, a minha fala até no filminho aí da campanha é: todo mundo hoje pode fazer investimento de impacto. Se eu arrisco colocando no meu banco, e eu não sei se ele está colocando em petróleo, e eu posso pegar e perder dinheiro porque eles estão investindo em ABC e está quebrando e está errado, por que não eu fazer as minhas escolhas? E, claro, tem um risco? Tem. Mas tem muitas fundações que estão entrando como garantidora desses fundos. Então, a TID Setúbal, o Instituto Helda Gerdau, entraram o Instituto Beja, entraram como garantidores para que você, indivíduo, fala: eu vou começar a arriscar por ali, eu vou entender esse mercado, porque eu prefiro colocar, e tem alguém garantindo o meu dinheiro, onde a causa me move, do que eu colocar num banco e o banco fazer o que ele quiser com o meu dinheiro e, potencialmente, colocar naquilo que eu não gosto. Então, acho que esse é um caminho. Muito obrigada. Aproveitar até a fala da Célia para dizer que este semestre nós criamos uma área de parcerias. No material de vocês também tem o QR Code, dá para conhecer um pouco mais a estratégia de captação da associação, né? Então, acho que é importante trazer que nós também iniciamos essa campanha, este olhar para pensar a sustentabilidade a longo prazo e os projetos da instituição. Giovanni, conta para a gente qual é este seu olhar, o que mais pode ser feito, né? Nós falamos bastante de dinheiro, mas, para além do dinheiro, como é que as instituições, os investidores, os fundos podem somar com a gente? Bom, eu acho que nós temos que fazer um esforço muito grande, todos nós, né? Nós, Baobá, também fazemos esse esforço. Então, o que eu estou falando aqui não significa apontar um dedo para o outro que não deve ser apontado também. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande para pensar fora das nossas respectivas caixinhas, né? E isso se aplica ao próprio Baobá, né? Eu acho que eu aprendi na minha vida empresarial e como executivo que, muitas vezes, a inovação, a mudança vem com a quebra de paradigma, né? E que, quando um paradigma muda, as relações mudam. Então, nós fazemos o tempo inteiro no Baobá um esforço de pensar quais são os paradigmas que estão limitando a nossa capacidade de enxergar novas formas de fazer o enfrentamento às desigualdades étnico-raciais, tá? Porque eu fico com a sensação, às vezes, que todos nós, e eu estou falando isso incluindo o Baobá, muitas vezes somos arrastados para uma zona de conforto. Para uma zona de conforto onde parece que nós estamos fazendo ações de enfrentamento à discriminação e ao racismo, mas os indicadores não mudam. Tá certo? Quer dizer, como pode uma sociedade como a sociedade brasileira, em larga medida, se apresentar como uma sociedade de pessoas e instituições que são antirracistas e os indicadores de letalidade de jovens negros continuarem do jeito que estão? Como pode as desigualdades no ambiente de trabalho continuarem do jeito que estão? Então, se todos nós estamos imbuídos do propósito de mudar uma realidade, e essa realidade não está mudando, apesar das nossas falas, alguma coisa está errada. É evidente que o fenômeno da discriminação racial é um fenômeno vivo. Então, o racismo, ele se movimenta, ele se transforma. Exemplo, né? Ninguém tem dúvida de que existiu no Brasil, durante muito tempo, um mito da democracia racial.
Tá? Então, eu vou fazer 60 anos, eu sou de um tempo no qual as pessoas acreditavam que, de fato, não existia discriminação racial no Brasil. Tá? E nós saímos de uma situação, de um mito da democracia racial, para um mito no qual se acredita que todo mundo é antirracista. E nós acreditamos nisso daí. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer? Eu acho que nós temos que fazer um esforço de desconfiar desses consensos. Nós temos que fazer um esforço de colocar em dúvida permanentemente o que cada um de nós, e eu estou falando, isso se aplica ao Baobá, nós permanentemente colocamos em dúvida, dentro do Baobá, a eficácia do que nós estamos fazendo. Nós fazemos o tempo inteiro perguntas se nós não estaríamos fazendo a menos do que nós poderíamos fazer. Hoje, pela manhã, no encontro do Baobá, Fundação Kellogg, que está fazendo uma visita ao Brasil, e alguns grantees do Baobá, uma grantee do Baobá falou que ela havia sugerido que várias pessoas participassem do nosso programa Marielle Franco, e várias pessoas participaram, e ela não se via como uma liderança. Então, ela não se inscreveu. Então, quando terminou, estava terminando, na véspera do encerramento das inscrições para o programa Marielle Franco, as pessoas que ela havia sugerido que se inscrevessem falaram para ela: você se inscreveu? Ela falou: não, eu não me inscrevi, porque eu não me considero uma liderança. E as pessoas falaram: você é uma liderança. E aí ela se inscreveu. E aí, como ela estava convicta que ela não era uma liderança, ela foi e mandou uma proposta absurda para o Baobá, que era uma proposta de buscar tecnologia para desenvolver startups em 4 continentes, circular pelo mundo, ia rodar o mundo. E aí a proposta foi aprovada. E ela ficou perplexa com isso daí. Tá? E aí eu fiquei profundamente orgulhoso de uma proposta que a pessoa que fez, que não acreditou que a proposta ia ser aprovada, e o Baobá conseguiu enxergar na proposta algo que é viável. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver o seguinte: por que parece impossível de ser feito? E nós temos que começar a ter a coragem de propor impossibilidades e colocar instituições como o Baobá na saia justa de dizer que não é possível, mas nós precisamos ser provocados e tensionados para que nós possamos chegar ao limite da nossa capacidade de investimento. Muito bom. Nós precisamos acreditar, né? Nós chegamos ao fim do nosso painel. Eu quero agradecer a participação, a presença de vocês. Vou passar para a Célia também agradecer aqui a plateia que esteve com a gente neste momento, depois o Giovanni. Nalva, super obrigada pelo convite. Eu acho que são encontros como esse que a gente vai trabalhando como é que eu, como indivíduo, me transformo numa pessoa melhor para o Brasil e para o mundo. Eu olho, como uma vez uma pessoa me falou, aonde escapa o meu racismo. Eu levo isso para a minha agenda institucional, e eu levo isso para a minha agenda familiar, levo isso para a minha agenda de Brasil. Acho que cada um de nós também tem uma responsabilidade num advocacy aí, né? E advocacy, para mim, não é só mudar legislações, algumas boas, como a lei de cotas no Brasil, mas é implementar mudanças legais, é mudar mudanças de narrativas, é mudar ações, mas é implementar em cada lugar que eu vejo que tem uma possibilidade, a gente vê como é que eu posso contribuir com um Brasil melhor, um Brasil antirracista e organizações antirracistas e indivíduos antirracistas. Então, eu queria cumprimentar, porque é muito bom ver nascer esses encontros como esse, e eu acho que vocês conectam muitos ecossistemas, né? Você está falando do empresarial, está falando das ONGs, está falando das fundações, então acho que a gente poder também estar numa sala com essa mistura de ecossistemas que juntos estão trabalhando nessa direção, eu queria agradecer o convite e cumprimentá-las. Obrigada. Giovanni. Bom, queria agradecer a possibilidade de estar aqui com Célia novamente, né? Estar com você, Nalva, estar aqui em mais uma atividade do Pacto, num dia
que o PAC consegue mobilizar esse público todo no dia do lançamento do Censo do GIF, mostra a pujança disso, queria dar os parabéns a você, Nalva, ao Gibson, ao Giba, ao Jair, ao Hélio, né, as pessoas de todas, o time que constrói o PAC, que é uma referência para todos nós, e motivo de orgulho para nós, e motivo de renovação da nossa crença, que nós estamos avançando na agenda de enfrentamento à discriminação, ao racismo e ao preconceito no Brasil. Obrigado, querida. Obrigada, gente.